Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus Excelso, Dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai e os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais este momento de meditação diária da Palavra de Deus, dentro do projeto de leitura da Renovação Carismática Católica da Diocese de Afogados da Engazeira. A palavra que me foi confiada a pregar encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 26 e 27. E a palavra do Senhor nos fala: da mesma forma, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir, é o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. Meus amados irmãos e irmãs, não importa quão boas sejam as nossas intenções, é impossível alcançar a vida que as Sagradas Escrituras falam por nós mesmos. Somos fracos, somos limitados. O apóstolo Paulo já nos diz aqui que o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, ou seja, em auxílio do nosso pecado, da nossa concupiscência, do nosso apego ao pecado. É esse Espírito que vem nos auxiliar para vencermos a luta contra o pecado. E para vencer a luta contra o pecado, nós precisamos, meus amados irmãos, nos deixar conduzir pelo Espírito Santo. Deixar que o Espírito Santo assuma a direção de nossas vidas. Porque nós temos uma natureza humana pecaminosa, corrompida, cheia de desejos e paixões, que lutam contra a vontade de Deus. O próprio apóstolo Paulo, nesse capítulo 8 da carta aos Romanos, ele fala-nos da briga, da luta entre o espírito e a carne. Uma luta que é travada dia a dia. A partir do momento que nós tomamos conhecimento da vontade de Deus, que nós tomamos conhecimento daquilo que é reto aos olhos do Senhor, nós começamos a travar uma luta que durará a vida inteira. A nossa carne, que deseja o pecado, luta contra o Espírito, que deseja a nossa santidade. E nós necessitamos do auxílio do Espírito Santo. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo haja em nós. Esta terceira pessoa da Santíssima Trindade, que habita em nossos corações, que habita nos corações que se abrem para Ele. É o Espírito Santo, meus amados irmãos e irmãs, que nos faz compreender as verdades de Deus. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos para aquilo que é errado. É o Espírito Santo que nos fortalece. É o Espírito Santo que nos consola, que nos adverte. É o Espírito Santo que sonda as nossas almas, como diz aqui a palavra. Ele sonda o nosso interior, o nosso inconsciente. Ele percebe o que há de errado em nós e ele traz à nossa consciência esse erro para que nós, de livre escolha, possamos renunciar a este mal, possamos lutar contra este mal com o auxílio do Espírito Santo, para assim nós podermos aderir de forma concreta e verdadeira à salvação que nos foi alcançada por Jesus. Nós sabemos que a paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus foi para minha, para a sua salvação. Foi para a salvação da humanidade, para a redenção de toda a humanidade.
mas é preciso que a humanidade ela faça uma adesão. É preciso que eu e você façamos uma adesão a esta salvação, que nós acolhamos esta salvação que nos foi dada. E isso é possível com o auxílio do Espírito Santo, que vem nos dar sabedoria, que vem nos tornar conscientes dessa ação, que faz com que nós acreditemos nesta redenção que nos foi alcançada. Meus amados irmãos e irmãs, quem dera fôssemos como a Virgem Maria, que não conheceu o pecado, que não teve comunhão com o pecado, que foi preservada por Deus do pecado. Mas não somos. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa porque somos gerados do pecado. E só o Espírito Santo de Deus, assumindo em nós o seu lugar, assumindo a direção das nossas vidas, é que nos vai tornar conscientes de que nós precisamos lutar, combater esse pecado dia a dia. Esse auxílio que é tão necessário no cotidiano das nossas vidas. Esse auxílio do Espírito Santo que é tão necessário nas mínimas coisas que nós realizamos. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso grupo de oração, na igreja. Nós precisamos do Espírito Santo soprando nos nossos ouvidos, falando no nosso coração, que direção tomar, que atitude tomarmos, que escolha nós devemos fazermos para que assim nós não percamos a nossa salvação. Este Deus que habita em nós se comunica com o Deus Pai inacessível a nós e faz da nossa oração uma oração perfeita. Porque a própria palavra de Deus vai dizer na carta de Paulo mesmo, aqui aos Romanos, no capítulo 7, vai nos dizer que nós queremos fazer o bem, mas acabamos por fazer o mal, porque a nossa natureza pecaminosa às vezes nos impele a fazer aquilo que o nosso espírito não deseja. Então é preciso clamar, é preciso pedir o Espírito Santo, porque nós podemos até ter um bom ânimo, nós podemos até ter a melhor da boa vontade, meus amados irmãos, mas na verdade somos limitados. Há um comando que tem a ver com a vida interior, quando enfrentamos os desejos que surgem a partir de dentro e os pensamentos que vêm no momento das tentações. Nossas habilidades humanas só podem nos ajudar até certo ponto, independentemente do quão bons sejamos. É o auxílio do Espírito Santo que nos ajuda a combater essas paixões interiores, esses maus hábitos que vamos adquirindo no dia a dia, esses apegos a essas paixões carnais, aquilo que o mundo vai nos apresentando como normal, como natural, aquilo que o mundo vai nos apresentando como bom. Então assim, o Espírito Santo é quem vem nos trazer a consciência a respeito disto tudo. Meus amados irmãos e irmãs, o Espírito Santo nos fortalece. Ele vem em auxílio das nossas fraquezas, nos dando defesa contra o pecado. Ele não impede que o vírus do pecado entre em nós, mas ele faz com que as consequências não sejam tão desastrosas, porque nós conseguimos, pelo auxílio do Espírito Santo, perceber o mal que o pecado está causando em nós e assim buscarmos uma conversão e assim buscarmos aderir ao projeto de salvação de Deus e viver segundo a vontade do Espírito e não segundo a vontade da carne. Clamemos a cada dia o Espírito Santo. Abramos o nosso coração com disponibilidade para que esta terceira pessoa da Santíssima Trindade habite em nós e nos auxilie em todos os momentos de nossa vida. Porque temos que admitir, meus amados irmãos, somos fracos sim. Somos fracos sim. E necessitamos desta força poderosa que é o Espírito Santo de Deus. Então, que Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós e nos conceda a graça de sermos a cada dia cheios desse Espírito Santo e de termos um coração disponível para que Ele haja em nós, através de nós e nos santifique para a vida eterna. Que Deus da paz te abençoe e te guarde, meu amado irmão e irmã, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Recebereis o Espírito Santo
e sereis minhas testemunhas.